Revista está no ar. Vida fora da Terra? Abdução? Será que existem seres alienígenas convivendo entre os seres humanos? E a religião? Como será que a Bíblia explica que exista ou não vidas extraterrestres? Hoje nosso debate terá os especialistas no assunto. A vampira mais famosa dos quadrinhos, a atriz Liz Vamp. O ufólogo e escritor Edson Boaventura. A ufóloga e especialista em enigmas Cris de Pascoal. O padre e teólogo Cleodon Amaral. E para apresentar este programa de outro mundo, ele que faz sucesso até em Marte, EV Sobral. Lili, a boleira mais famosa agora da internet, porque seus bolos são as maiores curtidas que eu tenho nas minhas redes, são os seus bolos agora. E esse bolo que você fez pro meu aniversário, Lili, ficou lindo demais. Tava gostoso? Nossa, demais, demais, muito gostoso. Eu até falei com a Alba, que ela falou... Minha irmã tá encantada. Ela tirou foto, eu falei, é pra comer. Ela falou, não, já comemos. Aliás, da outra vez, né, ano passado, eu usei o bolo. Foi várias vezes. Dessa vez eu usei o de cima. Por favor. E depois coloquei Fazemos outro no outro outro final de semana, que meu aniversário, na verdade, foi no último sábado, 18 de novembro, Exatamente. né? Então, que você também esteve lá, que foi muito legal. E hoje, Lili, o que você trouxe pra nós? Hoje eu trouxe um salgado. Eu fiz um arroz de forno. Meu Deus. Tem cogumelo, azeitona, tomate, queijo, presunto. Tudo nesse leite, arroz, tudo né? nesse arroz. E você faz isso de uma vez só? Quando você põe na panela e vai misturando? Não, isso? eu faço no forno mesmo. Tem uma vasilha, eu coloco uma camada de arroz. O arroz já pronto, né? Já pronto. Igual um pavê, quer dizer, você vai colocando uma camada e vai colocando outra por cima, é isso? Aí, Nossa, põe molhinho, menina. queijo ralado, põe pra assar. E você sabe que hoje eu tive alguns problemas e eu nem almocei, né? Então o prato fundo fica sendo meu. já tá reservado. Lili, obrigado, minha Nada, querida. amor. Você, linda como sempre e fazendo coisas muito gostosas. E hoje o assunto, gente, vocês viram que eu já vim com o primeiro dos ETs famosos, que é National Kid. National Kid aqui, né? Você sabe, já que eu tô lembrando de você, que eu te entrevistei na Paulista ainda. Exatamente. Na CNT Gazeta, você não mudou nada. Nem você continua lindo do mesmo jeito, viu? Obrigado, agora você me deixou sem graça. Mas você tá linda. Agora, eu lembro que você tinha um negócio aqui na testa. Eu ainda tenho aquele programa que eu te entrevistei. Verdade, eu também tenho. Você tem que eu olhei pra Eu você guardo e eu todos. lembrei, menina. Olha só. Como o tempo passa, mas você não mudou nada, continua bonito, E o elegante. que aconteceu? Aquilo era uma digamos, uma manifestação, né? que você aparecia tinha. algo, eu Sim. fui fazer pesquisa e tal, aí me tornei essa pesquisadora por conta de todo aquele papo que você teve comigo. Olha, e eu, quando eu olhei agora que eu vim sentando aqui, porque nem quando a Lucimara me falou de você, eu não tinha atinado. E aí depois falamos também no WhatsApp, eu não tinha atinado pra você. Verdade. Quando eu cheguei ali, agora eu olhei pra você, eu falei, nossa, eu entrevistei ela sobre isso. E foi um programaço, né? Foi super bacana, né? Foi há 15 anos. Porque o Em Revista fez 15 anos e foi, olha só que interessante. Foi no Guerra é Guerra também, né? Na verdade, foi no Guerra é Guerra. Por quê? O Guerra é Guerra, quando se transformou do game, eu tentei tornar ele jornalístico. Mas depois eu tive que trocar o nome, eu comecei a usar gravata, colocava já no cabelo, para o povo me encarar de forma mais adulta. Só que era muito difícil ainda assim, por causa da credibilidade jornalística, aí a gente mudou o nome, por isso que mudamos o nome de Guerra é Guerra para Em Revista. Ficou maravilhoso também. E aí passou a ser, porque era um programa que tinha realmente uma característica jornalística. Mas que, olha, você me dá aí essa água desse ET que você toma, porque você não mudou nada. Você também não mudou nada, viu? Nossa, tô impressionado. Tá lindo como com sempre, isso. viu, Eve? Agora, Cris, você assina Cris de Pascoal, mas e Ângela? É meu nome mesmo. É o seu nome. É que o pessoal me chama de Cris de Pascoal, então é um hábito, mas eu me chamo Ângela Cristina de Pascoal, né? Filha de italianos, descendente da italianada, então... E o Edson Boaventura, que já esteve comigo aqui já no Em Revista na Rede Brasil, né? E que agora tem algo muito importante para falar hoje no nosso programa, que é algo inédito, não é isso, Edson? Sim. Né? Sim. Só você tem o poder dessa pesquisa nas mãos que a gente vai mostrar aqui hoje, não é Sim, isso? com certeza. E eu queria agradecer
ao meu amigo, que há tanto tempo eu não vejo, porque o Simeone já é da casa, já faz aqui uma revista comigo, então ele já é prata da casa. Mas Padre Cleudon, há quantos anos que eu não te vejo? Verdade, Só verdade. viaja pela Europa, pelo mundo, né? Celebrando, né? Como sempre, temos com muito que sucesso. Fazer a missão, né? Ah, que bacana. Você acredita em vida extraterrestre, Cleudon? Não, Não mesmo? não acredito. Você acha que não há possibilidade que Deus não fez outros planetas e possa ter gente lá, não? Teve até uma época que eu pensei no assunto, querendo acreditar, mas depois eu acho que eu fui lendo, fui amadurecendo e eu acho que é melhor não acreditar. É mesmo, depois você vai me explicar o porquê, né? Por que é melhor não acreditar. Ângela, me fala uma coisa, o contato das pessoas que a gente chama de ser abduzido, né? Que é diretamente entrando na nave, isso continua acontecendo ou isso já acabou? Então, continua acontecendo. Existem pesquisas muito sérias aí, né? Hoje sou psicanalista, me formei como psicanalista, Olha. entendeu? Então, mas continua acontecendo. Existem vários casos de abdução comprovados no mundo inteiro. O Edson pode, inclusive, falar de um caso que há pouco tempo teve na África, né, Edson? Várias crianças foram retiradas, levadas para dentro de uma nave e separadas, depois deram um depoimento e a descrição dos seres exatamente iguais, entendeu? Separadas, entendeu? Então, Nossa, assim, que interessante. a coisa continua acontecendo. Existe um motivo, né? Que talvez a gente não saiba claramente dessas abduções, mas que eles continuam fazendo isso, com certeza continuam. E Silvio Simeone, você acredita? Você vê, eu não tenho uma certeza dentro de mim sobre o assunto, mas eu acredito que possa existir sim. Eu acho que no mundo tem tantas coisas que não tem explicação e isso aí, assim, não é que não tenha, mas para muitas pessoas não tem, mas tem já algumas comprovações sobre o assunto. Eu acredito que pode acontecer sim, pode existir. Tá, eu pessoalmente, eu nunca vi, né? Nunca tive, a não ser uma situação que foi uma vez na praia lá no Rio, de madrugada, e que a gente via umas duas luzes que iam para lá e para cá, que a gente falou deve ser uma pipa, ou tem lugares que chama cafifa, né? A gente fala pipa lá, né, no Rio. Pode ser uma pipa ou algum... Sempre a gente pensa nisso, né? Um experimento da aeronáutica e tal. Mas foi uma coisa que nos chamou muita atenção, né? Quando a gente estava na praia e aquelas luzes desenhavam no céu. Elas iam para cá, iam para cá, iam para lá. E a princípio a gente achou que fosse estrela cadente, porque na praia, no Rio à noite, a gente olhando para o céu, às vezes via, né? Só que essas, elas retornavam, iam para um lado para o outro. É a única experiência que eu tive de eu achar que pode ter sido, né? Porque eu, como você... eu me coloco numa posição também mais agnóstica, né? Quer dizer, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, né? Claro, tá Cleudon certo. já tem uma convicção que eu fico espantado. Mas e quando dizem que no Evangelho tem algumas comprovações lá de coisas que foram ditas nesse sentido? Não vi nada igual. É assim, você pode forçar a Bíblia em alguns pontos. Força é ótimo. Mas aí você está forçando a interpretação. Você está forçando a interpretação, entendeu? E, por exemplo, não tinha a estrela que os pastorzinhos foram seguindo. Sim. E a estrela parou bem em cima do menino Jesus. Onde... Alguns dizem que aquilo ali era um OVNI. O que você acha, Ângela? Bom, eu vejo que o Vaticano hoje, ele tem lá, né, teve o Monsenhor Baldarac, hoje tem o Funes, né, e você pode falar um pouco melhor sobre isso, que pesquisa o assunto de forma séria com um dos maiores astrônomos e laboratórios de astronomia do mundo. E tem informações que, se você entrar no YouTube, aí você vai ver informações de primeiro escalão dentro do Vaticano, inclusive o próprio Papa falando sobre esse assunto. Então, participaram da Royal Society numa reunião para entender como seria uma questão de exobiologia, como seriam recebidos esses seres. Veja bem, nós estamos falando de governo, de primeiro escalão e de Vaticano. Para que eles participariam de tudo isso se não houvesse esta realidade? Eles sabem de algo que não comunicam ao povo, tanto os governos do mundo, quanto o Papa, quanto o Vaticano. É só vocês entrarem no YouTube e olharem os vídeos dessas autoridades. Não sou eu que estou dizendo, são eles que falam, entende? Edson, você tem esses relatos? Existe isso mesmo? Inclusive existe documentação oficial de estudo desse assunto conduzida por militares de vários países, né? No Brasil, por exemplo, a gente teve em 1954
algumas iniciativas de pesquisa que inclusive foram divulgadas na ESG, Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro. E depois nós tivemos um outro órgão chamado CIOANI, que é Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que investigava com metodologia científica esse assunto. Ou seja, os militares, eles têm evidências e têm provas de que algo diferente está nos visitando. Por exemplo, a noite de maio de 86, 19 de maio de 86, 21 objetos não identificados invadiram o espaço aéreo de São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, e alguns caças de interceptação Mirage F-5 foram mandados ao encalço desses OVNIs. E eles tinham velocidades que, para a época, a gente não tinha tecnologia para fazer isso. Eu trouxe como um presente para você o meu segundo livro, que ele trata justamente sobre os arquivos militares, né? Sim. E aí tem documentação da Força Aérea Brasileira, né? E fala a respeito de alguns pousos que ocorreram em Ibiúna, no interior de São Paulo, né? Totalmente comprovado, com evidências, inclusive no pouso que houve alteração do solo, foi analisado isso no CTA lá em São José dos Campos. Então, assim, é fato que algo está acontecendo, mas os governos, da mesma forma, no livro, né, tem fotos, tem documentos, tem tudo. Obrigado pela dedicatória. Muito obrigado. Eu acho, por que, como a senhora falou, por que eles não proliferam essa informação para a sociedade? Então, Qual é o motivo Eu vou dar meu disso? ponto de vista de pesquisadora há 30 anos dessa. Eu penso que essa informação vai mexer, sim, com as religiões, vai mexer com o governo. Por quê? Como que você pode explicar que um ser tem tanto conhecimento tecnológico que aparece e desaparece como uma nave de repente e que nós não temos controle sobre isso? Nesses 30 anos eu pesquisei com várias personalidades aí do mundo, inclusive com o Eric Von Dani, que eu estive com ele várias vezes já. Ele é vivo ainda, Eric? Ele é vivo, ele veio para o Brasil esse ano passado, estive com ele, conversamos muito. Ele ainda acredita piamente que eram os deuses astronautas? Ele não acredita, ele pesquisa e traz evidências contundentes, entendeu? Então, assim, são muitas evidências que não tem como negar, né? Talvez, daqui a poucos anos, a própria Igreja Católica venha a público para poder anunciar isso, né? Porque o próprio Papa Francisco, ele já veio a público. Tem vídeos do Papa Francisco aí no YouTube falando sobre essa questão. Então, assim, o que queria dizer Cristo quando disse assim, há muitas moradas na casa do meu Pai? Essas moradas seriam espirituais, seriam outros planetas, outros orbes? É muita arrogância da gente acreditar que somos nós, né, os privilegiados de ter um planeta tão maravilhoso quanto esse, enquanto há tantos planetas no nosso universo, né? Entendi. Né? Com relação às autoridades religiosas, realmente eu desconhecia essa opinião. A gente pode até colocar um trechinho numa das idas para o comercial, claro. Né, sobre algum deles falando a respeito, né? E eu queria aproveitar também e pedir, Salomão, que numa das nossas idas, ou voltando do comercial, só um trechinho de 1 minuto pelo menos, de uma daquelas pesquisas que eu fiz na fronteira do Brasil, né? Eu fiz mais de uma na Ilha do Sol, né? Eu fiz na Bolívia, naquelas pirâmides ainda. No YouTube vocês encontram, vê se vocês colocarem EV Sobral, pirâmides na América do Sul, e eu fiquei impressionado de ver aqueles templos gigantescos. Eles não têm dinheiro para escavar, não deixa os Estados Unidos escavar porque é um governo também que é contra, né? Acha que os Estados Unidos entrar lá para estudar vai ser uma pena, porque a gente tem pirâmide aqui, gente. Tem pirâmide ali na linha ali do Amazonas. E eu vi, Cleodon, de perto aquelas caras esculpidas, né, que você vê, e aquilo remonta antes de Cristo, né? Povos pré-ancaicos, né? Os povos de Tiwanakus. Então você vê ali figuras que são de negros, de orientais, não tinha havido ainda, supostamente, pela história que a gente conhece, a ligação entre os povos. Mas você vê isso ali.
né, aquelas figuras ali, ou seja, eles tinham conhecimento de outros povos, de negros, de orientais, né? Ou seja, havia esse contato de alguma Sem forma. dúvida. Né? A própria arqueologia já tem mostrado isso, né, nos seus achados arqueológicos aí. O Eric, no congresso dele, no congresso dele, ele mostra vários achados que comprovam, né, a presença desses seres lá na antiguidade. E várias também questões deles estarem aparecendo, aparecimentos reais de OVNIs no mundo inteiro. Há pouco o Chile, você pode falar até um pouquinho mais sobre isso, anunciou um objeto voador não identificado em cima do Brasil, com 450 quilômetros de extensão. Veja bem, no Chile, ufologia é oficializado. O governo apareceu qualquer objeto lá, eles vêm e colocam a público nas reportagens. Então, assim, por que um governo chileno, que é um país, né, tão pequeno, viria a público, o próprio governo colocando isso? São autoridades que estão falando isso, não somos nós, entendeu? Evidências no Brasil também eles pesquisam, né? E tem tudo isso normatizado. Por exemplo, o normativo da Força Aérea atual é a NOS da VIG 07, que normatiza, por exemplo, se algum piloto ou alguém vê algum objeto desse, eles têm que reportar isso, preencher alguns relatórios e vai tudo para o CONDABRA, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. E lá passa por uma triagem e depois, de um determinado prazo, isso é mandado para o SENDOC, no Rio de Janeiro, que é o setor de documentação da aeronáutica, e de lá eles copiam isso e mandam para o Arquivo Nacional. Atualmente existem milhares de páginas de documentação produzida pela Força Aérea sobre esses fatos, né? Além de fitas também de pilotos, de controladores de tráfego aéreo, comentando ali que estão avistando e dando as características dos objetos voadores também que estão sendo avistados. Então, há um interesse, sim, por parte dos governos e do Brasil também, embora desde a década de 50 existe um acobertamento, porque o Brasil ele sempre trocou figurinhas com o governo norte-americano. Tanto é que no caso Varginha, por exemplo, que aconteceu em Minas Gerais, em janeiro de 1996, houve todo o envolvimento militar norte-americano aqui no nosso país, foi feito alguns acordos e parte desse material que foi coletado lá, tanto partes da nave acidentada como criaturas que foram capturadas, foram levadas para os Estados Unidos naquela época. Por quê? Por questão de estudos, né? Porque o governo norte-americano está bem mais avançado. Que é o que eu falo sobre essas pirâmides que estão lá, que ninguém escava e que eles não deixam, porque eles falam que, não, se os Estados Unidos entrar, vão tomar conta. Não vai tomar conta de nada. Eles têm uma tecnologia, né, de estudos que, de repente, a Bolívia não tem e nós não temos, né? Isso, exatamente. E em troca, né, já que eles têm mais tecnologia para analisar esses seres, em troca, o que eles fizeram? Possibilitaram que o Marco César Pontes fosse treinado, né, o nosso astronauta, para poder fazer alguma missão aí espacial. Só que deu algum problema, depois ele acabou indo para o espaço através de uma missão russa, né? Mas era uma troca de gentilezas, né? Vocês entregaram, né? O Brasil entregou para os Estados Unidos os seres e mais a nave, e em troca a gente coloca vocês lá no espaço para ver as naves lá também, né? Porque tem vários casos, fotografias, vídeos feitos por astronautas norte-americanos e cosmonautas russos desses objetos no espaço. Agora, Cleudon, na fé também é abstrato, né? Você não sabe, vamos lá, não tem uma prova, né, consistente de existência, a não ser o que está escrito. Né? Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou cristão, entendeu? Eu sou religioso, mas eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui. Tá então, vamos lá. No processo de fé de cada um, isso está muito no coração e na alma, né? Porque, assim, muita gente questiona as escrituras, né? Se elas têm aquela idade mesmo, se corresponde. Na verdade, primeiro falando do Vaticano, o Vaticano é um país dentro da Itália, todo mundo sabe disso. E como um país, o Papa e o próprio Vaticano têm que levar a sério esse assunto, como todos os países levam a sério. E o Papa tem astronautas, como tem cientistas que trabalham. Que susto, o que você falou assim? O Papa tem astronautas, eu falei, o Vaticano já está mandando a outra.
Não é astrônomo, deve ser astrônomo, né? Mas mesmo como país, não é distante imaginar Que possa ser. que o Vaticano mande também alguém para a Lua ou alguém lá para o satélite. Você iria? Eu acho que teria que ser um cientista, né? Fugiu da raia, você não iria? Não, iria. Eu não iria, não. O que eu a já igreja... tenho pânico de ponte aérea, Rio-São Paulo. O que a igreja eu pego pedir o para ônibus mim... do Tietê, imagina. O que a igreja pedir para mim, eu faço. Eu não penso duas vezes. Agora, mais do que nunca, a igreja tem que levar a sério esse assunto, sem dúvida nenhuma. Claro. Nós temos muitas Via-Lácteas, não só a nossa, como existem muitos sóis, ou seja, mais de um sol, não só o nosso. Realmente, o universo ele é muito vasto. Sem dúvida. E talvez fosse até mesmo idiotice minha achar que realmente não existe e que Deus só criou nós, seres humanos, aqui no planeta Terra, e que isso seria muito pobre diante de Deus. E Deus tem a capacidade, sim, de criar muita vida em outras galáxias. Mas existe uma distância muito grande entre a nossa galáxia e uma outra mais próxima. Vamos supor que seja Andrômeda a mais próxima. Se nós tivéssemos aqui um foguete, um aparelho que pudesse andar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para nós chegarmos nesta Via Láctea mais próxima, levaríamos mais ou menos 100 milhões de anos. Bem, imagine que para esses OVNIs aparecerem aqui, eles tenham levado 100 milhões de anos para chegar. E vamos supor que eles tenham a capacidade de uma nave que ande na velocidade da luz. Quer dizer, gastaram tanto tempo para chegar aqui no planeta Terra, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para chegar aqui e não falar com ninguém, não fazer amizade com ninguém, e aparecer só pontinhos de luz aqui, pontinhos de luz ali. Eu acho que se eles são tão evoluídos a ponto de ter uma nave que caminhe 300 mil quilômetros, se eles são tão assim evoluídos, por que não manter uma amizade, um diálogo, contato, uma comunicação? E por que tanto mistério em cima disso? Então, eu sou um pouco da linha desses cientistas. Então, da mesma forma que existem cientistas que comprovam, que têm evidências e tal, tem também muitos outros cientistas que vão dar a antítese disso, que vão dizer, não, isso daí não é por aí e tal. Então, é um assunto que... É um assunto polêmico. A gente não pode ficar alienado, não discutir sobre ele. Não, acho que tem que sim discutir. E se aparecer um ET, eu acho que a igreja não errou. Na verdade, ela nem se pronuncia. Ela procura não se pronunciar com relação a isso. Por mais que tenha um cardeal aqui, um cardeal ali, um estudo aqui, um estudo ali. Porque a igreja acha que isso é da alçada da ciência. E quando um cientista tiver evidências reais, né, a igreja vai se posicionar com toda certeza com relação a isso. Falando de cientistas, né, tem o célebre Carl Sagan, né, que faleceu em dezembro de 96, e ele falava que se não existe vida fora da Terra, o universo ele é um grande desperdício de espaço. Ele já falava isso. E ele faleceu em dezembro e alguns meses antes dele falecer, em agosto de 96, a NASA ela divulgou aquele meteorito marciano que dentro dele, né, tinha uma bactéria, né? Então, assim, é interessante... É uma vida, né? Diferente, mas é uma vida. É uma vida, né? Não é uma vida inteligente, né? Mas é uma vida ali. Então, a vida, ela existe. Hoje, os cientistas, eles estão fazendo muitos estudos em cima dos exoplanetas, né? Então, já se descobriu mais de 200, né? A última estatística se falava em 209 exoplanetas. Para o público que não sabe o que significa isso. Então, são planetas que estão dentro de um sistema solar na mesma posição ou mesmo posicionamento da Terra. Ou seja, para que exista vida, os estudos, eles têm que obedecer dois indicadores
básicos, 2 índices básicos. Primeiro, o índice de similaridade. O que é isso, o índice de similaridade? O planeta ele tem que estar exatamente na mesma posição que a Terra em relação à estrela-mãe, ou seja, ao Sol. E o outro índice é o índice de habitabilidade planetária, que significa o quê? Esse corpo celeste ele tem que ter crosta terrestre, ele tem que ter água, oceano ou partes congeladas, tem que ter uma atmosfera ou um campo magnético. Tendo essas condições, e já existem esses 209 detectados exoplanetas, pode ser que sim, exista algum tipo de vida, inteligente ou não. Tem um pesquisador do Observatório do Valongo, lá no Rio de Janeiro, que ele chegou à conclusão que uma das luas de Júpiter, que é a Europa, ela teria essas características, ou seja, ela tem um oceano congelado. E uma nave ainda chegou lá nem para fotografar, nem essa nave eletrônica. Fotos existem, fotos existem. E aí estaria onde? Por dentro do então, subsolo? o que acontece? Como o oceano ele é congelado e essa lua Europa de Júpiter, ela está em atividade, você tem vulcões ali, geysers, né, saindo, então em algumas partes você tem o aquecimento da água. E como a água existe uma gama muito grande de vida, pode ser que exista. Então já está se pensando em fazer missões dentro do nosso sistema solar, vocês creem que possa existir? Sim. Eu tenho certeza. Até Sério? No nosso sistema solar? Eu vou te dizer por quê. Então, aí é os cientistas que estão falando dos astrônomos do nosso próprio país. Eu acho que isso é muito relativo, porque são conjecturas. Por exemplo, olha o que um cientista fala com relação a esse meteoro. O ideal seria pegar esse meteoro de Marte e analisar ele em Marte. A partir do momento que você pega um meteoro de Marte e entra dentro da estratosfera terrestre, qualquer substância que existe dentro do planeta Terra pode entrar em combustão, em reação com esse material e ter criado essa bactéria lá dentro. Então, isso não significa que a bactéria veio de Marte. Quero criar uma polêmica. Se entrou aqui e teve contato com o oxigênio, teve contato com alguma coisa, até mesmo com a água que tem na estratosfera, pode ter, nesse percurso, nascido essa bactéria. Isso não significa que ela veio de Marte. Então, o ideal seria abrir essa pedra em Marte. E se constatar que essa bactéria está viva em Marte, então tem vida em Marte. Mas você vê que é relativo. Não estou dizendo que o que você falou não é verdade, mas é que é relativo. Cada cientista vai pôr uma posição e aí a gente fica ali. Nós somos pequenininhos, vendo os maiores dando as opiniões dele. Tá bom, então eu sou de A e você prefere ser de B. O EV prefere ficar em cima do muro, ali só neutro, né? Não, eu não... É o fim da tô neutro. Na verdade, quando a gente fala desse meteorito, eu entendo, né, a sua hipótese, né? A sua hipótese ela pode estar correta até certo ponto, mas a gente tem que levar em consideração que a notícia que foi dada lá no dia 7 de agosto de 96 foi dada pela NASA. Quer dizer, não é uma entidade assim qualquer. Sim, claro. É uma NASA, Agora, entendeu? Então eles pensaram muito, né, analisaram muito antes de fazer uma revelação dessa. E a gente pode observar que a tendência é que se faça missões espaciais tripuladas, isso está na imprensa aí, para Marte, né? Já está se pensando em fazer isso porque há um interesse muito grande em Marte, porque acredita que pode ser que não tenha vida lá agora. Mas também pode ter, mas que no passado as condições marcianas elas eram muito similares à da Terra. Sim. Tanto é que pela posição mesmo, né? Existe algumas estruturas marcianas que são um mistério aí, né? Então tem estruturas em forma de pirâmide, rostos, né? Que inclusive já foram reposicionados, né? Porque o pessoal no passado tirou a foto lá e parecia um rosto de uma pessoa. Mas como isso lá em Marte, né? E hoje não. Aí a gente sabe que tem também as adulterações, as alterações por computador para cobertar também o assunto. Oi. O que faria um chefe, um primeiro escalão de governo federal, que nem o Paul Reiler, que é ministro de Defesa do Canadá, virar público
dizendo que vai cumprir uma agenda, porque os extraterrestres estão entre nós, e ele é um ministro, ele fala na condição de um ministro. Ah, que estão entre nós Estão entre nós. Paul Heiler, ele é ministro do E Canadá aí de vocês Defesa. acreditam o quê? Que eles se vestem com uma capa de ser humano? Isso, aliás, a gente passa uma Eles são série humanoides, clássica né? aqui na Rede São Brasil, que é Os humanoides. Invasores, né? Que fala sobre isso. Mas você acredita que eles se Eu acho que eles vestem? são humanoides, né? Tem uma configuração diferente de rosto, mas por tudo que já foi visto, né, pesquisado, eles são humanoides. E o próprio Eric von Däniken deixa claro que o que foi encontrado das pirâmides, o que vai ser revelado daqui até o 2020, é estarrecedor para a raça humana. Entendeu? Então, assim, veja bem, eu estou falando de um chefe, ministro do Canadá, de defesa. Aí vem o ministro do Chile e abre publicamente, ó, pessoal, no Chile tem uma nave de 450 quilômetros aqui. Aí nós temos uma história de um papa, o João XXIII, que fala que teve contato com um ser alienígena nos jardins do Vaticano e que o coroinha dele conta. Sério isso? Sério. Assistam no YouTube, né? João Tem na 23. internet. Então, assim, a gente tem que parar de ser reducionista e verificar que é muito maior a coisa do que a gente imagina, Mas né? por que então, gente? Por que que eles, como o padre Clodon questionou, por que que eles não abrem? Fala, ó, estamos aqui, gente, vamos sentar aqui, bater um papo, vamos tomar uma cerveja. Será que nós teríamos maturidade? A gente destrói toda a diversidade como seres humanos. É só olhar para os animais. Tudo que a gente vê na nossa frente, a gente destrói. Nós temos uma postura de vírus no planeta Terra. Tudo que está aqui, a humanidade destrói. A cada 1 minuto, uma espécie dizimada do planeta. A cada 5 minutos morre uma criança de fome aqui no nosso Nordeste. Mas Será que nós temos esse nível de consciência então, mas- para poder aceitá-los? Desculpe eu te cortar, mas se eles são tão evoluídos, eles vão ter que respeitar a nossa imbecilidade. E vão chegar estão fazendo amansando a nossa selvageria. Quer dizer, E eles estão fazendo nós somos isso. somos selvagens em comparação a eles. Mas eles são muito evoluídos. Então eles vão chegar e vão nos adestrar para poder se relacionar com a gente. Não, eu acho que não foi esse o papel do Cristo. O Cristo não veio para adestrar a humanidade. Não, Desculpa. mas aí a gente O tá Cristo é um falando ser do ET. Não, a mas gente tá falando do ET. Se você falar de um ET que é um ser evoluído, você fala de um ser A evoluído. gente está falando Cristo do veio ET, aqui Jesus pra não veio trazer- salvar ET, Jesus veio salvar o ser humano. Cristo, ele veio para trazer uma nova visão Eu para a estou falando humanidade. assim, Mas pegando você concorda o que você poucas, falou, poucas pessoas aceitaram essa nova visão? Qual é o humano que vive realmente essa questão de religião de fato? Sabe? Com os animais, com a flora, com a fauna e com tudo que está à volta. Então, ainda nós somos ainda muito bebês cósmicos para entender essa diversidade. eu acredito. Quando Nós fala somos muito ser, bebês Mas eu quando fala acredito. ser evoluído, o que é uma comparação conosco, com o ser humano, porque o que é evoluído nesse aspecto? Porque evoluído, às vezes, é uma pessoa, só porque veio a 300 milhões, não sei o que, dá muito longe, ele é um ser Eu não acho que evoluído. tecnologia seja evolução, no meu ponto de vista, não. É, porque é uma coisa Porque o completamente ser humano diferente. tem muita tecnologia e ele não é evoluído, se você colocar. É uma evolução, nós estamos acabando com o nosso sistema planetário. E olha quantas religiões que nós temos. Nada contra a religião. Como disse o padre, como o Edson sabe, eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza que Deus existe, que tem um designer inteligente por trás de tudo isso. E que eu honro a cada dia por Eu meio... não entendi o que você falou agora, desculpa. Um designer, um ser... Não, mas você falou que não acredita em Deus, mas tem certeza que ele existe. Não, eu não acredito, porque quem acredita está no campo da fé, eu estou no campo da ciência. E eu, como cientista, tenho certeza da presença de Deus. Porque eu consigo enxergar Deus em cada criatura que está aqui na Terra. E eu respeito o animal, eu respeito a flora e a fauna, mas não é isso que a nossa humanidade faz. Então talvez esses seres estejam aí, se preparando, sim, de uma forma mais, assim, a conta-gotas, aparecendo alguma coisa aqui, trazendo para alguns governos do Japão, da China. Posso falar uma coisinha? Claro. Dessa forma. Ó, assim, a minha opinião particular. Charles Fortes, ele já dizia assim, alguém nos pesca. Ou seja, o universo, ele é muito vasto. Como pesquisador de ufologia há 36 anos, o que a gente percebe? Que são vários tipos que nos visitam com diversos tipos de atitudes e motivações. Então, o que acontece? Então você acredita que existem várias espécies, não é? Várias espécies. Várias... Assim, a tipologia básica diz que 80% é aquele cinzento, cabeçudo com olho preto, né, que é os greys.
tem 15% que são seres bem parecidos conosco. Se vestir um terno aí, entra na igreja tranquilamente. Tá, mas... E tem... Mas ele está falando de evangélico, porque evangélico usa terno. Olha, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas diga... E 5% são seres bizarros, assim como o próprio ET de Varginha, robôs, com o corpo coberto de pelos, mas depois eu vou falar a respeito, depois do intervalo, vou falar a respeito do porquê que eles não se mostram. E você ainda vai falar nesse programa de hoje, não sei se já após o intervalo, sobre algo inédito, que você tem essa descoberta e a prova dessa descoberta, que a gente vai estar revelando daqui a pouquinho. E eu vou fazer também, aproveitando, uma revelação aqui para vocês, né? Porque a Lucimara, por exemplo, ama isso, né? Estuda bastante. E ela, quando me passou sobre algumas coisas, né? E eu cheguei a algumas conclusões. Porque falou assim, olha, normalmente eles entram, as pessoas não dão nada por eles. Eles vão eliminando, e quando vê, eles vão assumindo o poder, a direção. E aí eu comecei a ficar com medo do Salomão Roma. Mas a gente volta daqui a pouco. Como a tua família encara, por exemplo, essa história sua, assim, essa mancha que você tem na testa, que eu vou mostrar de novo, me permite, entendeu? Que aparece sempre e some, que eu tô vendo de perto, não é uma maquiagem, é uma mancha que vem de dentro mesmo. E como isso se dá? Com relação às pessoas que te cercam, elas acharam que isso foi um produto da tua mente, que isso foi uma piração ou acreditam em você? Olha, inicialmente até eu achei que fosse alguma doença, tanto é que eu procurei médicos, eu queria saber o que era, entendeu? Agora, hoje não, hoje eu sei o que é. As pessoas sabem o que é. Eu tenho muito respeito da minha família me apoia muito, os meus amigos me apoiam demais, porque os meus amigos passaram a ter experiências pessoais com os extraterrestres junto comigo. Isso. Assim como também o condor, que é considerado um animal sagrado por levar o contato com o céu, e o puma, o contato com a terra. Muitos dizem que durante a noite, nas madrugadas, se ouve ao longe o som de música e vozes em toda essa região. Isso eu não sei se é verdade, mas que realmente é tudo muito misterioso e impressionante. Isso é verdade. Grande beijo pra ti. E mascoto você já conhece, é uma caixinha muito especial que você abre, seu animalzinho vem ver você tirar tudo de dentro da caixinha, aí você vai tirando e você filma a satisfação dele e ainda manda lá pro site da Mascoto, enquanto ele fica olhando tudo aqui. Olha, gente, a Mascoto você já conhece. Na Mascoto você vai encontrar com certeza o melhor para o seu animalzinho no site da Mascoto. Vamos ver aqui, ó, na tela do Em Revista, o que é a Mascoto. Tá tristinha, né, Bisteca? Sabia que o seu dono assinou a Mascoto? Olha o que chegou! A Mascoto é uma caixinha de surpresas, com brinquedos, utensílios, petiscos e muito mais. Conheça os planos da Mascoto. Com apenas um clique, você assina e todo mês recebe um super kit para seu amigão. Ah, e temos planos para gato também, viu? Afinal, onde tem pet, tem que ter Mascoto. Nossa, lindo demais, né? Roberta Tuma, a Mascoto, eu te digo que, olha, você pode conseguir um desconto de pelo menos 50%, sabe como? As 10 primeiras pessoas que assinarem a Mascoto agora, usando o código promocional EV, isso mesmo, meu nome, EV, terão 50% de desconto. Não dá para perder essa promoção, afinal, onde tem pet, tem que ter Mascoto. Alguém aqui tem bicho de estimação? Você tem? O Claudão sei que tem. Você tem? Eu tenho 10 gatos. Você tem 10? E 4 cachorros. Meu Deus! Eu amo animal. Você tem, Edson? Um só. E a gente tá recebendo aqui que ela chegou agora, atrasadinha, Liz Vamp. Essa...
Menina linda, cineasta, filha de uma das maiores identidades do cinema nacional no mundo, que é o José Mojica, o Zé do Caixão, e a Liz Vamp, que se tornou uma personagem dos mangás, dos quadrinhos, e que, assim, Liz, eu acho que aos poucos, ainda mais com as suas participações mais intensas, as pessoas vão percebendo como você não é só uma mulher muito bonita, e isso é genético, você é muito inteligente, você é uma mulher Obrigada. muito culta, né? E eu fico curioso para saber, você que mexeu com o fantástico desde cedo, que você cresceu dentro do cinema fantástico, né? Sim. E acabou também criando um personagem, né? Que a Liz Marins criou, que é Liz Vamp, né? Que também mexe com o fantástico, com o surreal. Você crê em objetos voadores não identificados, em ETs? Na verdade, eu realmente concordo com a psicanalista aqui presente, né? Que eu acho que seria muita pretensão do ser humano achar que só existe vida na Terra, com um universo assim tão grande, né? E a única coisa é que, assim, como eu escrevo, né? Mas, assim, sobre o universo fantástico, e então, assim, eu imagino os ETs como poderiam ser. Na verdade, eu acho que eles podem ser muito mais desenvolvidos que a gente ou não. E também, assim, quanto ser do bem ou ser do mal, óbvio, né, que no Fantástico a gente explora muito aquela coisa de o ET também fazer experiência com seres humanos, igual os seres humanos fazem com animais e até com infelizmente, né, tenho que citar algo que gostaria de nem citar, nazismo, tá? Enfim, olha o que o ser humano fez com o ser humano. Né? Aquilo não dá nem para chamar de humano. Na verdade, para mim, são monstruosidades. Mas eu não sei se os ETs poderiam ser seres abençoados, assim, sabe, muito mais desenvolvidos que a gente, ou então, realmente, seres também Até porque evolução monstruosos. tecnológica não quer dizer evolução de alma, de espírito, de cabeça. Né? Exatamente. Sim. Exatamente. Então, é essa a minha dúvida. Eu acho que... enfim, eu acho improvável que não exista outro tipo de vida, né? Agora, sobre o que eles são, o que eles pretendem... uma coisa que eu vi que, enfim, eu estava a caminho, mas eu assisti, que vocês falaram, sobre a distância, né? Acho que foi o padre, né, que falou sobre a distância. 100 milhões de quilômetros. Sim. Só que existem os buracos de minhoca, né? Então, assim, pode ser que a Terra não seja redonda e sim haja esses... Quer dizer, o universo não seja... e haja esses buracos espaciais, que as pessoas possam... Dobras espaciais. Sim, sim. Você acredita nisso? Eu penso que sim. Tem muitos estudos Gente, sobre e isso. esses estudos agora de dizer que a Terra é plana? Não, Você aí acha que também tem sentido? Isso aí não tem sentido nenhum. A Terra não, porque... Não, essa é uma teoria muito antiga. A primeira teoria, que inclusive é bíblica, a cosmologia bíblica, é que a Terra era plana, né? Mas depois, com Copérnico, com Galileu e com tantos outros, isso mudou. Mas e o universo, né? Ele pode também... ele pode não ser algo... assim, meio... enfim, ele pode ter esses buracos de minhoca, né? O que vocês acham também sobre isso? Eu isso? penso que pode sim, que há dobras espaciais, como você está dizendo, e que há multiversos também. Existe um experimento, Evê, de transcomunicação instrumental, captação de vozes e imagens do além, que tem defesa de tese, inclusive. Aquelas do rádio amador, que você pega pelo rádio amador. Hoje a coisa está bem mais à frente. Captam-se imagens de seres de outras dimensões. É isso que eu ia falar. E se eles são de outra dimensão, estão aqui com a gente e tá numa outra dimensão e na verdade não vem de outro planeta? Pode ser também. Então, existem várias teorias, né, para explicar da onde eles vêm, né? E fala-se até que poderiam seres intraterrestres, extraterrestres e também seres viajantes do tempo. Né? Então, poderia ser a própria raça humana no futuro, já bem mais evoluída. E se a gente for pensar do jeito que a coisa anda, a gente vai ficar meio cabeçudinho assim, meio atrofiado, porque é só usando o celular, né, o WhatsApp, computador, quer dizer, você não sai para fazer mais nada, não faz exercício
Então, pode ser que no futuro aconteceu um problema lá e aí esses seres estão voltando para o passado para tentar resolver algum problema. Então, aí volta naquilo que eu estava falando. Sim, já ia querer por que que eles não se mostram? Né? Porque deve existir algo tão sorrateiro por trás disso, por trás da intenção dele. Então, e aí, eles podem ser vilões da história, né? Exatamente. Pode também ser eles vilões. podem ser os vilões. Pode ser. Ou não. Como ela disse, pode ser. Tem a dualidade em todos os planetas, em todos os Aí eu vou exemplificar o seguinte. Existe uma aranha, que é aquela caranguejeira, né, todos conhecem, e tem uma vespa que ela em determinado momento vem e inocula um ovo, né, ele primeiro pica essa aranha, ela fica meio adormecida e aí ele inocula um ovo que começa a crescer depois aquela larva que vai se transformar numa outra vespa, que é a vespa caçadora, e ela vai comendo até que a aranha morre. Então o que acontece? Essa aranha que em um determinado momento da vida foi atacada por essa vespa, e não todas as aranhas são atacadas, vai falar assim, eu vi um ser alado aí, e aí ele me abduziu, né? Ele me pegou fazendo um paralelo, né, com a ufologia, e depois ele foi embora. Mas não aconteceu nada, e ela continuou seguindo a vida dela. Só que algum processo tenebroso aconteceu ali, que é um processo da vida, né? Que no caso a vespa tinha que usar, né, da substância da aranha para ela ir se alimentando e depois se transformar numa outra vespa. Então a vespa, ela não revela as intenções dela para a aranha, ou seja, esses seres não revelam as intenções deles para a civilização terrestre, porque talvez se nós soubéssemos qual é o processo ou por que eles estão interessados, a gente talvez interromperia esse processo. Nesses estudos, existem estudos que afirmam que eles possam ter tido dessa forma um relacionamento, entre aspas, e ter gerado um ser comum das duas raças, humana e Tem a teoria do Zecharia Sitchin, que na realidade ele encontrou uma biblioteca completa com mais de 60 mil tábuas sumerianas em Nippur, no Iraque, e ele foi decifrando essas tábuas. E lá, nessas tábuas, com escritas cuneiformes, veio decifrando a Gênesis humana, né? Assim como tem a Bíblia, né? Dentro do catolicismo, lá eles encontraram essas tábuas, que vem falando que nós somos uma miscigenação desses seres. E os reptilianos, né, que tem forma de lagarto, que são aqueles que mais a gente ouve falar, que tomam forma humana. Da onde surgiu isso? Quem foi a primeira pessoa que falou em reptilianos? Os Dogons, a tribo dos Dogons. Os Dogons, os Hopis, porque eu entrevistei um pajé Hopi uma vez que ele esteve no Brasil. Eles são da onde? Eles são dos Estados Unidos, os Hopis. Mas os Dogons, eles são da África, né? Você ouviu falar dos Dogons? Sim, sim. E eles contam, de geração em geração, que estava para acontecer um hecatombe no planeta que ia sucumbir com a tribo deles. E eles foram salvos por seres que eles chamam de seres lagartos. Tanto que no Egito tem lá Komombo, né, que é uma referência a seres lagartos. Não, então, esses Dogons, o interessante é que eles cultuam, é bem primitivo, né, tem pinturas rupestres nas cavernas, e eles cultuam Sirius A e Sirius B. E a ciência, ela fala que no complexo lá de Sirius, pode ser que haja vida também. Existem alguns casos na ufologia em que se falou também Qual a diferença que do A e esses B? seres Como viriam assim? de lá. Qual a diferença desse Sirius A e Sirius B? Não vai se empolgar não, Salomão, e mudar a música para eu gosto do Sirius A e você do Sirius B. É a música que ele fez. Mas diga, qual a diferença? É que uma é uma anã branca, e a outra já é uma vermelha, entendeu? Uma é mais densa e a outra é menos densa. E inclusive os Dogons falavam disso, que uma é mais pesada e a outra era mais leve, entendeu? A tribo Hopi sem também saber. fala dos catiras que vieram, né, de Sirius, né? Então, mas o mais curioso dos Dogons não é isso. É que Sirius A e Sirius B não pode ser vista sem um instrumento óptico, ou seja, sem um telescópio. Então, como que os Dogons lá na África, esse povo primitivo, sabiam que existiam essas estrelas se elas não são visíveis a olho nu? Como eu falei para vocês, que eu fiz, né, nessa matéria que a gente está mostrando hoje aqui no programa, um trechinho dela, né, apenas.
que eu vi coisas que eu falei, como pode? Aqui na fronteira com o Brasil, né, com o deserto, né, com o Amazonas, né, o deserto dos países sul-americanos, tão pertinho da gente e que remonta a isso antes da colonização. Ou seja, tá lá estátuas de negros, de japoneses, de chineses, e uma perto da outra. Ou seja, para mostrar que ali havia vários povos. Ou seja, o que você pensa disso? Tem muitas coisas que são inexplicáveis, né? Tem aquelas marcas no chão, Nazca, né? Em Nazca. Na Ilha da Páscoa tem os menires, que são aquelas pedras gigantescas que estão sobrepostas. O Eric von Däniken escreveu muito bem sobre isso. Muito bem sobre isso. E todos eles falam que só pode ter sido o ET que fez aquele tipo de coisa. Deuses, né? Deuses que vieram do céu. Né? Que deuses, como a gente tem visto essas matérias que o e... Fantástico na Rede Globo tem mostrado, que são matérias lindíssimas, mostrando as pirâmides por dentro, aquelas construções gigantescas. Que, aliás, eu vi isso também aqui pertinho da gente, com aqueles templos enormes, e tudo com muita precisão, pedra sobre pedra, com acabamento, com tudo, naquela época. Sim. Né? E esses povos que de uma hora para outra ficaram extintos, né? Como os Tiahuanacos, né? Incas, aí você tem alguns aspectos da história que explicam, não, é porque guerrearam, não, porque chegou os colonizadores e acabaram com eles, mas acabaram com todos. Né? Eu acho tão estranho isso. Sabe o que é, Ivê? Então, não acabou, né? Não acabou. Eu queria falar uma coisa que é importante, que eu acho que é legal. Há um princípio que serve de barreira contra toda e qualquer informação e mantém o homem em perfeito estado de ignorância. Esse princípio, ele condena antes de pesquisar. Se a gente for pesquisar com essas tribos, que são tribos que existem multissecularmente no nosso planeta, eu já fui com várias delas e com vários pajés. Eles vão contando a história. Por exemplo, os Hopis dizem que eles estão aqui, só que os nossos olhos não enxergam. Nos experimentos de transcomunicação instrumental, o que você vê? Que eles se materializam na luz. Então, é claro que os nossos olhos não enxergam, porque nós temos um padrão de onda do infravermelho e do ultravioleta que nós não enxergamos mesmo. Os animais enxergam. Você disse que ainda existem, né, pessoas desses povos, é isso? Existem, por exemplo, na Amazonas, existem tribos ali que eles não chegam perto, são agressivos, mas tem pirâmides lá que já foram detectadas através do Landsat 2, tem fotografias. Como essas que eu vi, eu fui lá, toquei, vi. Tava isso, lá então, só que essas estão dentro da floresta e existe um povo lá, que provavelmente foi esse povo que fugiu, né, por conta dos espanhóis, né, da colonização ali, da invasão espanhola que ocorreu. Então eles fugiram para dentro da Amazônia e estão lá preservados até hoje. Aqui nós temos nossos convidados que também participam do programa e eu queria saber, alguém tem alguma colocação? Vinícius Almeida, a pergunta para o Edson. Eu sou escritor e eu estou criando uma obra que vai sair agora em janeiro, chamada O Cosmos e Nós Dois, e eu falo exatamente sobre o relacionamento de duas raças distintas, em pontos extremamente distantes do universo. Né? Eu lhe pergunto, você acreditaria ser possível, dados os estudos ufológicos, a possibilidade, mesmo que remota, de um ser reptiliano se envolver de uma forma amorosa com um ser felino? Então, isso aí eu não tenho nem como te falar, porque a gente não tem a comprovação de um ser reptiliano, né, para poder falar se isso é compatível ou não. Eu acho que, assim, se existisse fisicamente esse ser reptiliano, aí a gente chamaria um pessoal mais voltado para a genética, aí para ver se há essa possibilidade ou não. Ficaria só no campo da conjectura. Quem mais? Quem? Gentil, da Clínica Medical Man. Gentil, sujeito de relacionamento da Clínica Medical Man. Uma pergunta, por que relacionam o estudo da ufologia, dos extraterrestres, sempre a religião ou a fé, ou comumente isso acontece? Por que relacionam uma coisa a outra? Qual é a relação de uma com a outra? Eu não vejo relação nenhuma com religião. Eu vejo que até por conta dessas tribos indígenas, eles começaram a fazer cultos a esses deuses. Por isso que foi relacionado, porque esses seres mais primitivos, eles viam esses seres com mais tecnologia como deuses. Como talvez nós também vejamos seres muito mais evoluídos como deuses, entendeu? Mas eu vejo que assim, que foi implantado muito na cabeça da gente que eles estão acima de nós.
E enquanto que um ser evoluído, no meu ponto de vista, ele vai querer ter uma relação linear com a nossa humanidade. Que foi o que a Alice falou, né? Questionou, né? Eu creio um pouco diferente. Assim, o ser humano, ele sempre foi crédulo em alguma coisa. Então pode ser que esses seres podem ser classificados como Deus, né? Ou tripulante desses objetos. Como você falou lá das tribos, tem uma tribo indígena brasileira, que é os Caiapós, eles falam da lenda do Bep-Gororoti. O Bep-Gororoti era um deus que veio numa barduna trovejante e pousou no monte Pucatoti, lá no Pará. E aí ele começou a se envolver com a tribo. Antes ele vestiu uma roupa, provavelmente uma roupa parecida com uma roupa espacial de astronauta. E depois, quando ele ia tomar banho no rio, os índios viram que ele era um ser humano. Ali por dentro daquela roupa existia um ser humano. Aí começaram a conviver, depois ele se envolveu com uma moça lá da tribo, acabou tendo um filho, ficou um tempo lá, explicou que era para eles construírem uma oca no meio da tribo, para que os mais velhos viessem lá, uma espécie de escola, e divulgasse ali as informações, as experiências e tudo mais. E ele tinha uma espécie de vara onde ele apontava, desintegrava, né? Pedras, árvores, animais. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, ele ficou amigo ali da tribo, e aí falou que tinha que voltar pro lugar da onde ele veio. Aí ele subiu com a família, entraram dentro de uma nave dessa barduna trovejante e foi embora e prometeu um dia voltar. Pois bem, os índios Caiapó estão esperando até hoje esse ser, né, esse Bep-Gororoti voltar. E o que eles fazem? Para reverenciar essa divindade, eles têm festas periódicas onde eles se vestem com roupas de palha que se assemelham muito às roupas espaciais, capacete, né, e roupas de astronautas. Então é muito interessante. Isso é só um exemplo, tá? Mas é muito comum nas tribos e eles em várias fazerem civilizações isso. tem vários exemplos. Olha, eu vou ter que ir para o comercial. Eu vou ter que ir para o comercial e, conforme eu prometi, o Edson vai fazer uma revelação daqui a pouco. E eu queria dizer que sobre esses seres, por exemplo, que se vestem, né, de outra forma e tudo, a gente tem aqui um exemplo do Iatá, por exemplo, que é o nosso Mário Bros. Que eu suspeito de você, viu, Iatá? Mas não precisa de não rir, não, porque você tá no caminho. A gente já volta. Olha lá a cara dele, olha lá. A NT Informática tem uma ação social há anos que faz toda a diferença para os mais necessitados. Eles estão retirando doações de brinquedos e roupas até o dia 18 de dezembro. A NT Informática fica na Rua Aurora 248, loja 24, Santa Efigênia, em São Paulo. Vamos ajudar Antônio Papai Noel. NT Informática atuando em São Paulo há mais de 15 anos com manutenção de aparelhos no mercado nacional de computação de baixo e alto desempenho. Essa dica que a gente vem dando no programa tem causado uma grande repercussão nas redes, as pessoas perguntando, as pessoas falando. Gentil, a Clínica Medical Man, que fica ali na Itapeva, né, próximo da Paulista. Exatamente. Ela é, na verdade, a continuidade de um trabalho seu e do Paulo de 20 anos dentro dessa área, né? Exatamente. A Clínica Medical Man é clínica médica especializada no tratamento de disfunções sexuais masculinas, mais especificamente disfunção erétil, ejaculação rápida ou ejaculação precoce e modulação hormonal, quando for o caso. Sim. Porque aí mexe com os hormônios, né, do homem também, Sim, né? Essa questão hormonal é muito delicada. Até a propósito da visita do nosso amigo Fabrício, quando esteve aqui, doutor Fabrício, tem que ser muito bem colocado, o diagnóstico tem que ser muito bem feito, realizado em cima de exames, para que realmente a prescrição médica saia a contento e atinja o objetivo. E sempre a probabilidade chega a atingir 90%? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Principalmente nos nossos tratamentos para ejaculação e disfunção erétil, a eficiência é enorme. Por quê? Os tratamentos são personalizados de acordo com o perfil e a anamnese que é feita daquele paciente. E tudo com muita discrição, né? Você chegar lá, você é atendido na hora que você quer, como você quer. Se você não quer encontrar com ninguém por algum motivo, que isso é uma bobagem, né? Porque hoje em dia todo mundo trata desse assunto da forma mais aberta e mais simples possível. Vamos ver um pouquinho da Medical Man.
A Medical Man é uma clínica médica especializada nos tratamentos da saúde masculina. Os programas de tratamento utilizam de metodologias amplamente descritos em publicações de artigos científicos, somando a experiência na utilização de técnicas e fórmulas de opções terapêuticas excelentes. Os tratamentos são efetivos em homens de todas as idades, independentemente de condição médica. Clínica Medical Man. Nossa história de sucesso nos enche de orgulho em fazermos parte desta família, a qual você passa a integrar. Demais, demais. Vocês são com certeza os melhores. Isso eu não tenho mais dúvida. Aquela outra lá já foi, aquela outra clínica, Sim, que agora vocês são os outra melhores. realidade. Com certeza. Obrigado, meu amigo Antônio. Olha só, Antônio da NT você. Informática, vocês viram agora há pouco a chamada. Você já pode ir lá na Medical Man, viu? Tá bom? Que eu já estou convidando em nome do Gentil para ir lá. Gente, eu tenho aqui algumas imagens. Essas imagens, eu queria, Edson, que você falasse um pouco sobre elas. Então, o que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Então, a gente não tem aí, basicamente, um formato para dizer São que fotos isso daí que seria um vêm disco do mundo voador. inteiro, isso, é isso? Exatamente. Tem várias fotos aí do Brasil. Essas aqui mais à do distância, exterior. né? Aí já são discos voadores, né? São objetos em forma de disco mesmo. Então, são fotos de urnas tiradas desses objetos Todos eles têm voadores. esse formatinho, gente? Olha, eles variam, né? Às vezes tem um formato triangular, Charuto também? formato de disco, às vezes tem charuto também, que são as naves mães, né? Aqui a gente está vendo... Aí são pousos, né? São as marcas deixadas no pouso desses objetos. Então tem, por exemplo, pousos que já ocorreram, inclusive, dentro de instalações militares, né? Sério? E aí a gente não sabe que, de repente, eles podem ter tido Aí contato. são alguns documentos. Continua no Ricardo aqui? Continua, Ricardo, com você mesmo? Pode ser? Alguns documentos oficiais da aeronáutica. Né? Então, existem vários documentos aí que comprovam essa pesquisa feita pelos militares aqui no Brasil. Certo. Aí a gente tem aqui... Nossa, que foto bonita. O que seria Então, isso? essa aí é a Europa, é um que eu estava falando, né? É a lua de Júpiter, que provavelmente possa abrigar vida. Não só a lua de Júpiter, mas também tem Titã, todo mundo já ouviu falar em Titã, que é uma lua lá de Saturno, e também há estudos aí de que lá poderia também abrigar vida. Fora isso, tem um exoplaneta que está a 20,5 anos-luz, ou seja, cerca de 180 trilhões de quilômetros da Terra, que também acredita-se que possa ter vida, né? Então, os cientistas estão em busca aí dessas pesquisas para tentar descobrir algo mais, se realmente tem algum tipo de vida lá, ou vida inteligente ou não. Com tantos anos de pesquisa que ambos têm, né, a respeito disso, vocês ficam numa dúvida de 50%, 50-50, para que isso seja de outra dimensão ou outro planeta, ou a convicção é mais que tenha vindo de outro planeta? Eu quero ouvir separadamente. Bom, meu ponto de vista é que pode ser dos dois. Mas venha dos dois, venha então. dos dois. Não só de um ou só de outro. Porque, como eu disse, eu faço parte de uma pesquisa há 26 anos, que é transcomunicação instrumental, captação de vozes e imagens do além, que não tem nada a ver com o espiritismo, é um evento científico que mostra que existem multiversos. O que a física quântica também está provando já que existem multiversos. E você concorda, Edson? Eu concordo em parte, né? Assim, eu acredito que a maioria dos casos possa ser extraterrestre, mas a gente não pode descartar também o intraterrestre, outras dimensões, porque assim, por exemplo, aqui próximo, né, de São Paulo tem o Vale do Ribeira. E eu pesquiso essa região lá desde 1980, aproximadamente. E o que acontece lá? Existem mais de 300 cavernas. Já foram vistos objetos entrando e saindo de dentro de caverna. Então pode ser que nas protuberâncias da crosta terrestre, nessas cavernas, possa existir alguma base de operações desses objetos. Mas pode ser que esses objetos não sejam intraterrestres. É intraterrestre porque está lá na base, mas eles podem ter vindo de fora, né?
também. Outra coisa que acontece na ufologia é os implantes, colocação de microsistemas nas pessoas. Tem uma outra faceta que é muito preocupante, que são as mutilações de animais. Tem o tal do chupa-cabras lá, que apareceu principalmente na década de 90, em 96, então, 97. Então, chupa-cabra realmente era um... Era tipo um animal que vinha muitas vezes acompanhado de uma nave e eles iam lá e sugavam material genético, sangue, plasma, material mais líquido, algumas vísceras às vezes, e levavam depois para dentro da nave, né? Liz, você acredita no divino? Assim, você foi criado dentro de um ambiente de arte fantástica, né? De arte surreal. E você acabou também escrevendo, e dirigindo e produzindo coisas ligadas a isso. Sim. Mas na tua formação pessoal, a formação que você deu aos seus filhos, por exemplo, onde entra o divino ou não entra? Sim, entra o divino, né? Mas, assim, eu dou liberdade, né? Eu tenho 2 filhos e dou liberdade para eles escolherem aquilo que fala mais ao coração. Eu só acho que tudo é energia. Então, assim, o que a gente planta aqui, isso germina, né? De alguma maneira, né? Isso daí... enfim, se são coisas negativas, vai somar coisas negativas ao etéreo. Se for positivo, a mesma coisa. Agora, vocês estavam falando sobre algo que eu terminei de fazer um filme agora há pouco, sobre multiverso. E, exatamente, tudo que a gente criava, tudo que qualquer escritor, qualquer artista que tenha criado algo, ele não realmente criou, ele tem uma linha tênue com uma dimensão das criaturas. Então, por exemplo, nesse filme que eu escrevi, o que acontece é que essa linha tênue, a quarta parede da realidade é quebrada e alguns personagens que foram criados, eles passam para a nossa dimensão, porque eles realmente existem. Né? Alguns escritores, roteiristas, etc., só têm capacidade de colocar no papel, mas eles já existem. Né? E uma outra coisa, né? Sobre o fantástico, né? Cinema fantástico, literatura fantástica, que eu escrevo e que outros amigos meus, né, também escrevem, enfim. E outros que nem são amigos meus, mas que, enfim, quem não conhece agora Stranger Things, eu não sei se vocês já assistiram. É um sucesso. Sim, eu assisti a primeira temporada, ainda vou começar a assistir a segunda, né? Eles defendem, né, em muitas obras. Aliás, a série foi baseada em Stephen King, Steven Spielberg, etc. E eles defendem que exista um avesso da Terra. Né? Então, também são extraterrestres. Mas esse avesso seria paralelo? Seria no fundo da Terra? Outro universo? Às vezes é um outro universo, mas é como por exemplo, como o meu casaco, que você só vê. Você só vê aqui, mas assim, ele existe aqui. É como se fosse uma casca de cebola. São várias camadas. Só que assim, existem portais. Às vezes eles se abrem e você pode passar para o outro lado. Outras vezes não. Olha, gente, eu preciso ir pro como se fosse uma caixa, ela existisse uma caixa, e você acessasse essa caixa num determinado momento e outra pessoa também acessasse e retirasse o mesmo conteúdo, que a gente pode chamar também de sincronicidade. Ou seja, quando os irmãos o Wright, né, e mais o Santos Dumont estavam criando lá o avião, né, o protótipo do avião, o Wright, aí eles tiraram essa informação de algum lugar, né, dessa caixa, né? Bom, a gente já volta e o Edson agora no último bloco vai falar pra gente sobre essa descoberta, sobre essas revelações e com o material que ele trouxe. Já voltamos. Então, Cleodon, né, tinha aquele apresentador que tinha o pintinho amarelinho, eu tinha a corujinha amarelinha, que agora, né? Fernando Dias, grande fotógrafo, meu fotógrafo oficial que está aqui presente. Tudo de bom, Chocolate? Chocolate Pan é a minha infância e agora renovada para todos. Você acredita em OVNIs e você acredita em extraterrestres?
Sim. Você gosta de estudar sobre isso? Eu gosto, inclusive, a primeira vez que eu encontrei com a Lucimara Parisi aqui, eu já falei no canal dela. Eu lembro disso. Lembra? E eu assisto tudo que tem a ver para que eu possa me inteirar do assunto. Eu vou te pedir uma ajuda agora, Fernando, além das fotos brilhantes que você está tirando aqui da gente, que você oferte para cada convidado nosso aqui, ó, chocolate pão, olha só. Esse programa, ele presenteia os convidados com chocolate pão, de modo especial esse lançamento, que é a pipoca pão, que é um absurdo. É uma delícia, né, amor? Olha, é um absurdo. Ai, que delícia. Olha, direto da Corujinha, arrasou. Obrigada. E agora, vamos falar nesse assunto que eu chamei desde o início do programa, que eu considero de máxima importância para a matéria de hoje. Pode botar aqui, Liz, pode botar em cima da mesa. Vocês ficam à vontade. Que é sobre essa matéria que a gente vem, como eu disse, chamando desde o início do programa, né, a respeito, e que com imagens que você trouxe, né? Isso. Com situações que você trouxe para a gente falar agora nesse bloco final. Mas antes disso, vocês vão matar dentro do telespectador, mas eu tenho que conversar com ele, que é um dos maiores profissionais estéticos de São Paulo e do país, Dr. Silvio Simeone. Vamos receber aqui o Silvio. Que a família Simeone há quase 50 anos já vem, ó, passa de pai para filho, para netos, e você já é a terceira geração da família, né? Já cuidando disso. Você, a Nádia, a tua irmã também, e a Clínica Simeone, que fica ali na Itapeva, lá você vai lá e você sai muito mais bonito. Não só com um sorriso lindo, mas também, eles fazem tudo lá. Lá a gente sai completo. Não é isso, Silvio? Isso mesmo, tanto os dentes como a estética facial. Exatamente. E o que você trouxe hoje para nós? Hoje eu trouxe os aparelhos invisíveis. Eles são realmente invisíveis mesmo. Conversando dificilmente... É bom para quem faz teatro, faz televisão também, Com né? certeza. Eu costumo dizer que é bom para todo mundo, porque ele tem uma série de vantagens. Além da pessoa não perceber que está usando o aparelho, o tempo de tratamento é muito menor. Então vamos supor, num tratamento convencional, que seriam de 2 anos, a gente consegue fazer em 8 meses, 6 meses, porque um dos maiores problemas que os pacientes resistem ao tratamento ortodôntico é o tempo. Mas eu vou ter que ficar tanto tempo assim de aparelho, então esse aparelho, além de ter esse ganho estético enorme, ele tem essa grande vantagem, a redução do tempo. Olha, gente, que fantástico que é. A gente fica olhando ali, a gente realmente não consegue identificar, né? É bem isso. E o prazo é o mesmo de um outro aparelho convencional, o prazo para endireitar os dentes? É isso, como eu te falei, ele é muito mais curto. Para confeccionar o aparelho também é muito mais fácil, tá? É muito mais simples. E uma outra grande vantagem é a higienização. Então o paciente tira o aparelho, escova os dentes normalmente, passa o fio dental. Ele é móvel. Isso mesmo. Não tem aquela coisa, ia no restaurante, acumulava alimento, não existe e no caso nada disso mais. Do bruxismo, né? À noite, a pessoa que, como eu, né, que você me fez aquele aparelhinho que eu uso à noite para dormir. No caso do aparelho, eu tenho essa dúvida. Como é que acontece? A pessoa tira o aparelho e põe o aparelhinho para dormir? Daí são 2 tratamentos diferentes. Geralmente o paciente que tem problema com bruxismo ou ATM, a gente dá prioridade primeiro para tratar esse tipo de problema e em seguida tratar a movimentação dos dentes com o aparelho. Os 2 ao mesmo tempo a gente não consegue fazer, porque a placa ela bloqueia a movimentação, a placa de bruxismo. E o aparelho ele justamente estimula a movimentação do dente. Não dá para usar por cima, não, né? Não. A gente não consegue. Então a gente sempre dá prioridade para a parte funcional primeiro, que é do da qualidade de vida, e em seguida movimentar os dentes na parte estética. Quem está em casa que de repente ligou agora está falando assim, o Ivê está perguntando isso porque ele está interessado. Não, porque os meus estão perfeitinhos. Alinhadinhos. Graças à Clínica Simeone. Com certeza. Silvio, você acredita em extraterrestre e OVNIs? Mais ou menos. Acredito sim. Eu costumo dizer assim, eu não duvido. É a posição do Cleodon. Depois ele fala que eu que sou em cima do muro, não é nós aqui. Valeu, Ivê. Aí eu queria saber, Edson, de ti, o que é, afinal de contas, esse assunto que a gente anunciou desde o início do programa e que você tem como uma revelação? Então, a revelação que eu trouxe é um vídeo, aliás, são vários fragmentos de um vídeo que o que acontece? A ufologia, ela tem que evoluir. Então, agora a gente está utilizando assim, a tecnologia, ou seja, os pesquisadores do mundo todo
estão começando a usar a tecnologia a favor da pesquisa. Então a gente vai ver umas imagens que foram tomadas no dia 22 de julho, dia 21 e 22 de julho, no Canadá e também nos Estados Unidos, com o equipamento de visão noturna. Vamos ver, onde então. a gente vai ver aí aspectos do objeto que às vezes o olho não enxerga, mas esses equipamentos modernos dão uma visão mais legal do OVNI, né? Vamos ver? Elas já estão aí? Já estão prontas? Olha só, vamos lá. Vai explicando, Edson. Então, esse é o equipamento de visão noturna, algo bem moderno mesmo. Ali é o Monte Adams. Isso está no céu. Isso está sobrevoando atrás das árvores, né? Então, com o equipamento de visão noturna, a gente tem a visão do espectro do objeto. Gente, é a primeira vez que a gente está mostrando isso aqui. Olha que interessante isso. E esses objetos, eles eram silenciosos. Ali no Monte Adams também, um objeto em algum... Esse monte é onde mesmo? É em Washington, nos Estados Unidos. No rancho E7. E agora ele está no céu. Ele é totalmente redondo, né? É redondo, mas você vê que tem uma espécie de plasma em volta dele. É verdade. Né? O que seria ali, isso? Ó, Você pode dizer, Cris, também? Olha, eu acho que é alguma tecnologia do próprio objeto voador, né? Que é uma tecnologia que a olho nu a gente não enxergaria. Isso né? foi quando? Foi quando? Foi dia 21 e 22 de julho de 2017, esse ano. Ah, foi agora, bem recente. Agora, bem a gente recente. pode estar mostrando, enquanto a gente está aqui conversando, essas mesmas imagens, porque é muito interessante mesmo. E isso já tem sido estudado por outras pessoas? Isso. A MUFON, que é uma entidade norte-americana bem conceituada, ela está reportando essas filmagens como totalmente real, totalmente autêntico. Agora ali apareceu o dia claro, mas isso foi à noite, né? Isso foi à noite. Aquela é a imagem para a gente identificar como é que é o monte, né? E depois agora o voltou monte para a noite. E o equipamento, né? E isso durou quanto tempo, você sabe? Durou várias noites. Ah, foi várias noites. Ah, então isso foi toda noite eles filmavam um pouco. Dia 21, dia 22 e mais no finalzinho de julho teve outras filmagens. E era mais de uma? Mais de um objeto voador não identificado. E o tamanho, você sabe? Tinha objetos grandes e objetos menores. Eu vi ali, numa das vezes aparece, Liz, não sei se você vai passar de novo, tem uma das vezes que apareceu, porque geralmente aparece só essa grande, né? E aí apareceu em alguns momentos umas outras pequenas, não é isso? Isso. Nossa, muito interessante. Mas a grande, fora assim, você tem ideia do tamanho, assim, tipo, da grande, da maior? Uns 10 metros de diâmetro, mais ou menos. Marca um carro. Não, tá. Marca um carro. Marca um carro. Não, é porque assim, não, você fica pensando atualmente em drone. Tipo, verdade, é verdade. Alguma coisa assim, mas aí 10 metros... Você falou que além disso... Drone, é bem maior você que falou além assim... disso, tem uma outra filmagem, porque assim, como nós estamos falando de vida fora da Terra, de extraterrestre, eu trouxe um vídeo da década de 90, que foi divulgado, de uma imagem de um suposto alienígena. Por que eu falo suposto alienígena? A gente vai ver as imagens, né, bem interessante, mas a gente não tem como provar que Entendi. Só tá se aqui a essa gente imagem, tivesse... né? Tá aí, ela desse ser, esse ser, é esse daí. Isso. Esse aí foi na década... Que é uma imagem tradicional essa, né? Essa já é uma imagem... conhecida. Que, nunca houve uma descomprovação. Desse caso aí, não, mas também não houve a comprovação. Mas nunca houve, assim, dizendo, não, isso é uma fantasia, isso não nunca... conseguiram negar. Não conseguiram negar esse vídeo até hoje. Uma montagem, etc e tal, como as pessoas fazem. Mas vários outros imagens de filmes de extraterrestres que tem por aí, algumas às vezes são desmascaradas. Como aquela do Rei Santilli, né? Que foi em 1995. E que vocês mesmos acabam achando certo, né? Desmascarar porque tem a credibilidade, né? A ufologia é um sanduíche de verdades e mentiras. E a gente quer que a verdade venha à tona. E tem que tomar muito cuidado que a internet, ela tem divulgado muita coisa fraudulenta, muito fake. Olha, eu estou mostrando mais uma vez o seu livro, Edson. Eu queria agradecer a vocês e dizer que a gente precisa de um segundo programa sobre isso ainda esse ano. Certeza, vai ser porque para a gente falar mais a respeito, né? Sim. E poder expressar mais cada um. Padre Cleudon, dê seu recado final, já que você é o religioso aqui entre nós. E eu queria, Lili Aguiar, dizer que esse arroz estava maravilhoso, estava fantástico. E você crê em OVNIs? Olha, dá para
ter uma pontinha aí de desconfiança. Não, eu acredito. Eu acho que a gente tem muita prepotência achar que somos só nós aqui nesse... Não é? Nesse universo. Eu acho muita prepotência. Eu acho que existe, assim. E objeto não identificado são seus bolos maravilhosos. Ah, obrigada. Não tem explicação para eles, com certeza, viu? Beijo, obrigado, Cleudon. Dá a sua palavra final para a gente encerrar o programa. Bem, um grande abraço a todos. Eu acho que a conclusão que eu tiro desse programa é que Deus é um extraterrestre. Olha, aqui tá fora da Terra, gente. Vamos explicar que foi o que, com certeza, o Edson falou para ele logo no início. E eu queria agradecer a todos que no meu aniversário tiveram presente, aqui, as matérias lindas que mesmo aqueles que não foram fizeram sobre a cobertura da festa. E que muita gente falou, mas não chegou a mim. Olha, gente, foi... na verdade, uma semana que todos nós nos dedicamos a isso. A produção não conseguiu contactar todo mundo, mas olha, não vai faltar oportunidade de novas festas. Eu quero fazer um brinde aqui, vamos fazer um brinde. Todos aqui com esse vinho aqui da Casa de Importado. O seu já não tá? Então põe um pouquinho aqui do meu. Lili, vem aqui, pega aqui também um pouquinho, pronto. Da Aurora, Vinícola Aurora e a Casa de Importados ali Tessas que serviu aqui pra gente. Vamos lá? Então, a fé e a crença de cada um. É isso aí. Isso. Já usamos chover. De segunda a sexta, às 7:30 da noite, não perca RB+, com Ivo Morgante. Essa semana na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Rede Brasil de Televisão, 10 anos ligada em você.